Você acredita em lendas? E se eu te dissesse que uma delas era real e escondeu por mais de 360 anos um tesouro com mais de $1 bilhão em ouro, prata e esmeraldas? Isso não é ficção, é história. E hoje você vai conhecer todos os detalhes. Deixe seu like agora. Se inscreva no canal e compartilhe com quem ama mistérios históricos, porque o que vamos revelar aqui é simplesmente inacreditável. Durante séculos, esse naufrágio foi chamado de o Santo Graal dos Caçadores de Tesouros, uma embarcação espanhola cheia de riquezas, que teria afundado nos mares do Caribe, carregando consigo a fortuna de um império. Muita gente achava que era apenas mais um mito entre tantos, até que ele foi encontrado. Entre os destroços, repousava uma fortuna avaliada hoje em $1,1 bilhão. Mas para entender como tudo aconteceu, precisamos voltar ao século XVII, o galeão espanhol e sua última viagem. O ano era 1622. A Espanha era uma das maiores potências do mundo e seu império se estendia pelas Américas. Era comum que navios cheios de riquezas cruzassem o Oceano Atlântico, levando para a Europa toneladas de metais preciosos extraídos das colônias. Naquele ano, o navio Nuestra Senhora de Atocha, um galeão poderoso, zarpou de Havana. A bordo havia ouro, prata, cobre, esmeraldas, artefatos religiosos e objetos pessoais dos passageiros mais ricos da época. Tudo isso vinha da Colômbia, Peru, México e Venezuela, antigas colônias espanholas que produziam os maiores tesouros do Novo Mundo. A carga era tão extensa que levou 2 meses inteiros para ser embarcada. Mais de 40 toneladas de riqueza pura estavam a bordo. Além da carga, viajavam no Atocha 265 pessoas, entre soldados, nobres, marinheiros e comerciantes. A viagem, no início, transcorreu sem incidentes. Na calada da noite, uma tempestade colossal se formou. Mas quando chegaram ao perigoso Estreito da Flórida, o destino tomou um rumo trágico. Era um furacão de proporções catastróficas. O navio foi tomado por ventos que arrancaram suas velas e ondas que destruíram seu leme. Sem controle, a embarcação foi levada para o fundo do mar. O naufrágio foi tão violento quanto rápido. Apenas 5 pessoas sobreviveram, agarradas ao mastro que permaneceu flutuando por um breve tempo. A tragédia significou uma perda brutal para o rei Felipe IV da Espanha, que esperava aquela fortuna para abastecer seus cofres reais. Mas a maior perda foi humana. Mais de 260 vidas ceifadas de uma só vez. Logo após o naufrágio, o governo espanhol organizou uma missão de resgate. 5 navios foram enviados para tentar recuperar a carga. A missão parecia viável, afinal, as escotilhas do Atocha estavam bem trancadas, o que significava que o tesouro poderia estar intacto. Mas nada saiu como o esperado. Um dos navios encalhou antes mesmo de iniciar a busca. Os mergulhadores da época enfrentavam riscos extremos, sem cilindros de ar, lanternas, sonar ou qualquer tecnologia moderna. Muitas vezes, mergulhar era uma sentença de morte. Ainda assim, durante as buscas, encontraram outro navio, o Santa Margarita, embarcação irmã do Atocha. Porém, outro furacão atingiu a região 1 mês depois, espalhando ainda mais os destroços e enterrando tudo sob toneladas de areia e sedimentos. Depois de 60 anos de tentativas, a missão de resgate fracassou. Mas a lenda continuou viva, alimentando séculos de especulação e desejo. Avançamos para o século XX. Em 1969, um mergulhador chamado Mel Fisher, fascinado por história marítima, decide que vai encontrar o Atocha. Mel não era qualquer um. Ele e sua esposa fundaram uma escola de mergulho na Califórnia, mas ao ouvir falar da lenda, venderam tudo e partiram com seus filhos rumo à Flórida. Juntos, montaram uma pequena equipe. Com apenas um barco, alguns cilindros de oxigênio e detectores de metal, começaram a busca em uma área chamada Matacumbi Keys, mencionada em documentos espanhóis do século XVII. Durante um ano inteiro, varreram mais de 100 mil metros quadrados do fundo do mar, sem encontrar nada. Foi então que Mel conheceu Eugene Lyon,
um historiador especializado na era colonial espanhola. Ele mergulhou nos arquivos históricos da Espanha e encontrou uma informação crucial, uma anotação indicando que uma área 100 metros ao norte da busca de Mel tinha sido o centro das tentativas de resgate na época. Isso foi a virada de chave. Mel redirecionou sua expedição para esse novo ponto, mas o desafio era maior. Águas mais profundas, visibilidade quase nula, correntes traiçoeiras. Foi aí que Mel Fisher teve uma ideia revolucionária. Ele instalou 2 tubos de metal no barco, apelidados de caixas de correio. Esses tubos direcionavam água da superfície para o fundo do mar, limpando a areia e revelando o que estava escondido. A técnica era simples, mas extremamente eficaz. E funcionou. Por mais 16 anos, Mel e sua equipe encontraram artefatos dispersos, pregos antigos, utensílios, fragmentos de casco, espadas, moedas. Em 1971, encontraram uma âncora enorme, um sinal de que estavam perto. A equipe passou a mapear meticulosamente cada achado com precisão de centímetros, usando transmissores e receptores. Um padrão começou a surgir. Uma trilha de objetos que parecia levar ao ponto central do naufrágio. Seguindo essa linha, em 1973, encontraram as primeiras barras de ouro. Só essas já valiam mais de $100 mil. Mas aquilo era apenas o começo. No dia 20 de julho de 1985, após quase 2 décadas de trabalho incansável, a equipe encontrou o salão principal do Atocha. Lá estavam 180 mil moedas de prata, 24 toneladas de barras de prata, 125 barras de ouro, 66 libras de esmeraldas, pérolas preciosas e artefatos religiosos de valor inestimável. O destaque? A cruz de Atocha, feita de ouro maciço com esmeraldas lapidadas da mais pura qualidade, uma peça digna de reis, escondida por séculos no fundo do mar. Com a descoberta, veio a dor de cabeça. O estado da Flórida entrou na justiça, exigindo 25% do valor do tesouro. A batalha legal durou 8 anos, foi até a Suprema Corte dos Estados Unidos e terminou com Mel Fisher vitorioso. Ele tinha direito total sobre o que encontrou. Sua fama explodiu. Mel foi ao Tonight Show, onde apareceu com uma corrente de ouro gigante enrolada na cintura, que ficou conhecida como a Corrente do Dinheiro. Em 2014, o Guinness Book oficializou: o Atocha era o naufrágio mais valioso de todos os tempos. Mas boa parte permanece com a família Fisher e em coleções privadas, especialmente com a empresa Muso, dona da maior coleção de esmeraldas do mundo. Esses artefatos estão em exposição pública como relíquias de um tempo que se recusou a desaparecer. Mesmo após a descoberta histórica do Atocha, a história não termina ali. Na verdade, ela se transformou em uma verdadeira obsessão para caçadores de tesouros, arqueólogos e aventureiros ao redor do mundo. Porque se um tesouro como esse pôde ser encontrado, escondido por 363 anos, quantos outros ainda estarão lá fora? Mel Fisher inspirou toda uma geração de exploradores. Sua frase mais repetida era: ele acordava todos os dias acreditando que encontraria o que buscava. Essa mentalidade virou lema para muitos que continuam explorando os oceanos. Mas há um detalhe que poucos conhecem. Possivelmente mais esmeraldas, moedas raras e artefatos religiosos pode estar em outra parte do navio que foi arrastada pelas correntes, ou seja, há mais tesouro lá fora. Além disso, há relatos históricos de outras embarcações espanholas, afundadas na mesma época e região, como o San José e o Santa Leocádia, que também transportavam grandes fortunas e nunca foram localizadas. Estima-se que apenas 10% dos tesouros coloniais espanhóis afundados nos mares da América Latina tenham sido descobertos. As famosas esmeraldas encontradas no Atocha vêm da mina de Muso, na Colômbia, considerada a mais valiosa do mundo. Essas gemas têm uma coloração verde intensa e uma pureza rara, difíceis de serem encontradas até hoje. Cada uma das esmeraldas encontradas no navio carrega não apenas valor financeiro, mas valor histórico, simbólico e espiritual. Elas representam um elo direto entre o passado colonial e o presente moderno, e por isso
estão entre os artefatos mais disputados por museus e colecionadores internacionais. Mais do que moedas e pedras preciosas, a verdadeira riqueza dessa história é o espírito humano que ela revela, a determinação de Mel Fisher e a capacidade de inovar sob pressão são exemplos do que torna uma lenda possível. E é isso que transforma uma simples expedição de mergulho em uma epopeia digna de cinema. Se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu com a gente, comenta aqui embaixo. Hoje é o dia! E então, se você tivesse a chance de mergulhar em busca de um tesouro perdido, você iria? O Atocha nos ensina que lendas podem ser reais e que a persistência é capaz de redescobrir a história. Se gostou dessa jornada, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem ama o desconhecido, porque ainda há muitos tesouros esperando para serem descobertos. Nos vemos na próxima jornada.